Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo Diagnóstico, o podcast do Jornal Raio-X. Temos hoje uma convidada muito especial connosco, a Iris Bravo, é ginecologista desde 2005, trabalha na consulta de infertilidade do Hospital Garcia de Horta, atividade que concilia com a escrita. Em 3 anos, a Iris publicou 3 romances e é sobre destas duas atividades da Iris que nós vamos falar hoje. Muito obrigada, Iris, por teres aceito este convite do Raio-X. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. E ia começar por perguntar-te, Iris, em que momento do teu percurso académico e clínico é que tu decidiste que a infertilidade seria a área em que tu querias trabalhar? Olá, bom dia, muito obrigada por me desafiares e por me convidares, estou muito contente por estar aqui contigo. A infertilidade surgiu na minha vida depois da ginecologia obstetrícia, ou seja, eu decidi que queria ser ginecologista quando vi um parto. Eu fiz o internato geral, portanto, num hospital distrital e fiz 3 meses de ginecologia obstetrícia e realmente aquele momento do parto em que o bebê sai, ouvimos o bebê chorar, a mãe emocionada, aquelas lágrimas todas, eu pensei, ai, esta emoção, eu quero que isto faça parte da minha vida, isto é fantástico, eu quero muito trabalhar aqui num bloco de partos, eu acho que vou ser feliz a fazer isto. Entretanto, concorri para a ginecologia obstetrícia, comecei a fazer a minha formação e ao longo da minha formação começou a despertar em mim o gosto pela cirurgia laparoscópica, pela ginecologia, a parte de endocrinologia, portanto das hormonas, que tem tudo a ver com a infertilidade, e descobri que isto era mesmo o que me iria dar mais gozo, era receber casais e despedir-me de casais com um bebê dentro do útero. E foi no fim, portanto, já do meu internato, que se estava a criar um centro de infertilidade no Garcia de Horta e o diretor na altura, que estava a tratar disso, perguntou-me se eu queria, como especialista, ser fundadora do centro e eu aceitei, claro. Qual é que é neste momento em Portugal, mais ou menos, a taxa de infertilidade? Qual é que é a percentagem de casais que querem muito ter filhos e por algum motivo não conseguem ou têm dificuldade? Eu não sei dizer dos estudos em Portugal exatamente, mas Portugal está mais ou menos na média da Europa e isso tem estudos muito bem feitos com populações muito grandes e é cerca de 1 em cada 7 casais, o que dá cerca de 14% da população. Portanto, à partida, se tu estiveres com 7 casais à mesa, um deles terá dificuldade em conseguir uma gravidez. E é uma situação que tende a aumentar? É uma situação que vai agravar-se, porque uma das causas da infertilidade tem a ver com a procura por uma gravidez mais tarde pelas mulheres, não é? E isso é perfeitamente lícito, porque nós somos aliciadas a ter um curso universitário, a trabalhar, a mostrar o que valemos. Há sempre alguma pressão dentro das empresas para que as mulheres não engravidam em determinadas alturas. Porque agora temos este projeto. E, portanto, as mulheres vão adiando a maternidade. E esse adiamento faz com que, apesar de por fora estarmos jovens, não é? Os nossos ovários vão envelhecendo até um ponto em que entramos em menopausa. Mas antes disso, há uma altura em que os óvulos não têm a mesma capacidade de ser criança. E isso é um dos fatores grandes de infertilidade e, portanto, cada vez tu tens mais mulheres a procurarem mais tarde e, portanto, cada vez terás mais infertilidade. E quais é que tu sentes que são neste momento os principais constrangimentos ou os principais desafios de fazer uma consulta de infertilidade num SNS que está tão fragilizado? Sim. Está cada vez mais difícil, não é? O SNS está a passar... Eu já estou no SNS desde 2002, desde o internato geral, e acho que nunca vi uma fase tão triste e em que eu me sentisse tão desesperançada. Nós vemos as pessoas a sair com razão e vemos que cada vez estamos mais constrangidos e temos menos recursos humanos. E cada vez se vai agravar, para mim, o que me custa mais de fazer infertilidade no SNS, que não me gostaria se fizesse na privada, que é o tempo. O facto de eu ter muitos casais em lista de espera faz com que, em média, eles esperem 1 ano pelo tratamento. E custa-me, não é, receber um casal que vem para eu lhe resolver um problema e eu saber
que tem um tratamento, que tem uma excelente taxa de sucesso para resolver o problema, mas que esse casal só vai poder fazer esse tratamento dentro de um ano. E dentro do ano reduz a probabilidade desse tratamento ter sucesso? Por um lado, reduz a probabilidade se ela tiver uma baixa reserva ovárica, porque o ovário já vai ser um ano mais velho, mas depois é toda a parte emocional, não é? A pessoa, quando chega a mim, a maioria das mulheres já estiveram a tentar 2 ou 3 anos, já foram ao médico de família, o médico de família pediu exames, já voltaram ao médico de família com exames, o médico de família pediu uma consulta, não é? Que já demorou cerca de 6 a 7 meses, portanto, é um casal que já vem ansioso por uma resposta e a minha resposta é esperar um ano. E os casais são ótimos. Eu, sinceramente, acho que os casais aceitam bem e compreendem, e às vezes até acho que me custa mais a mim dizer isso do que a eles, porque a alternativa é fazer um tratamento na privada, que é dispendioso, e que é o que eu digo, mas quando me perguntam, mas acha que fazer um ano, esperar um ano não faz mal? E eu digo, se eu pudesse, fazer-lhe o tratamento para o mês que vem. Não faço porque não posso. Se vai fazer mal ou não, nunca conseguimos quantificar exatamente qual é que vai ser, quantos óvulos vais ter a menos por esperar um ano, não é? Qual é que vai ser o impacto dessa espera? Mas é possível que tenhas um bocadinho menos de óvulos. O outro grande constrangimento que eu tenho no SNS e que não existe na privada é a idade. As mulheres só podem fazer FIVs no Sistema Nacional de Saúde até aos 40 anos. Houve uma análise, já penso que foi é antigo, não é? Estas regras penso que são de 2009 e custa-me, porque acho que uma mulher de 40 anos ou de 41 anos é uma mulher jovem e que merecia ter uma hipótese de fazer uma FIV. E acho que é muito injusto fechar-lhe a porta. E no meu caso, e no caso da maioria dos centros públicos que têm um ano de lista de espera, eu não fecho a porta a mulheres com 40, fecho às mulheres com 39. Porque como eu tenho um ano de lista de espera e não se pode passar as pessoas à frente, não é? Uma mulher com 39 anos e 3 meses, eu já não lhe vou conseguir oferecer uma FIV. E eu acho isso muito injusto. Está aqui um grande fosso de desigualdade entre quem pode pagar para ter filhos, literalmente, não é? E quem não pode pagar. Portanto, acaba por ser um bocadinho injusto, como tinhas dito, esta desigualdade, no fundo aquilo que nós sentimos é que é para aí que estamos a caminhar, não é? Quem tem dinheiro para recorrer ao privado consegue, e quem está limitado a ficar no público ou vai muito, muito cedo ou acaba por perder essa possibilidade de esperar. E isso ainda é mais acentuado nos casais que precisam de gâmeta de dador. Não sei se tens noção, mas imagina um casal em que o marido, por exemplo, não produz espermatozoides, tem uma azoospermia por qualquer motivo, e que eu tenho que pedir esperma. Esse pedido está centralizado num banco público, que é no Porto, e o tempo de espera ultrapassa os 3 anos. E, portanto, eu acho que é muito duro para um casal, não é? Saber que é praticamente impossível engravidar, se estamos a pedir esperma é porque não há espermatozoides. Ter que fazer esta pausa na sua vida, não é? Porque as pessoas têm projetos e eu tenho um projeto reprodutivo, eu quero ser pai. Já sabe que não pode... Uma coisa é a pessoa estar a tentar durante 3 anos, mas ali nem está a tentar, está em pausa e só daí a 3 anos é que vai poder tentar. E isso também me custa. Na privada também, em 1, 2 meses, tem que esperar o processo, claro. Esta área que tu escolheste, a infertilidade, deve ser sem dúvida muito gratificante e muito nobre poderes dar aos casais que têm dificuldade em ter filhos a possibilidade de concretizarem esse sonho. Mas depois também há o outro lado, lidares com a parte emocional, com a frustração, muitas vezes com o fracasso, com o insucesso. Como é que a Iris, não médica, depois também leva isso para casa, como é que gera nesta parte também que exige quase que sejas um bocadinho também psicóloga no acompanhamento destes casais? Pois não é fácil. Nós podemos oferecer 3 FIVs, não é? E quando ofereces 3 FIVs, ofereces a FIV e todas as transferências, portanto é um casal que tu acompanhas muito. Vês na FIV, na punção, depois na transferência, depois na consulta para nova transferência e, portanto, é impossível, pelo menos para mim, não criar um laço e uma empatia e uma relação com estas mulheres, não é? Acabamos por partilhar experiências e tudo isso. E quando chega ao fim da linha e nós fizemos as 3 FIVs e todas as transferências que
que daí podemos fazer e tenho que dar alta, custa-me imenso. Custa-me imenso porque sinto que fracassei, não é? Que não pude ajudar, que não cumpri o meu propósito, que no fundo era dar alta com um bebê na barriga, não é? Tento pensar que dei o meu melhor, mas fico sempre com um bocadinho revoltada, porque é que há pessoas que engravidam e com o mesmo tratamento e com o mesmo prognóstico e há outras que não. Revolta-me sempre um bocadinho. A infertilidade, Iris, vou pegar agora aqui nos 2 livrinhos, nos teus 2 primeiros bebés, que também foram aqui um processo de fertilidade, não é? Fertilidade na parte da escrita. A infertilidade é abordada neste romance, portanto, no fundo, são 2 livros que contam o mesmo romance, é a continuação do outro, é o problema da Sofia, da protagonista das Índias. A Sofia tem uma endometriose, e nestes livros, essa frustração, essa angústia acabou por ser a causa do fracasso também do casamento, não é? O casal não resistiu a esse desgaste. Também isto reflete alguma da tua experiência com estes casais? É uma situação frequente, depois de tanta ansiedade, tantas tentativas, de tanto fracasso, acabam por não resistir. A Sofia é assim como uma espécie de um bolo onde os ingredientes foram as minhas doentes que me deram. É super engraçado porque às vezes eu estou a fazer consulta e tenho doentes minhas que leram e dizem aquela parte em que a Sofia pensa isto e isto, fui eu que lhe disse e eu depois até vou ver, olha, não, porque eu escrevi em 2017 e só comecei a ver, mas não foi, mas há características também são transversais. São todos muito comuns, não é? O sentimento de se sentir um bocadinho que é uma luta muito solitária, não é? Que não é muito partilhada com os pares, o sentimento de não estar a alcançar algo que muito deseja e que sente que está a falhar, não é? O falhanço como mulher, o falhanço de não conseguir alcançar o sonho de ser mãe e depois o stress emocional que os falhanços acarretam. Eu costumo, os casais quando vêm na primeira FIV vêm sempre cheios de expectativas porque acham que vão fazer e que vai logo correr bem. Eu costumo dizer que a taxa é que quando pomos o embrião é 40% e portanto eu quero que estejam cheios de fé e cheios de confiança, mas que também estejam preparados para os 60% de probabilidade, não é? Não haver gravidez e portanto o facto da pessoa estar cheia de fé e cheia de confiança e depois vir um teste de gravidez negativo é muito duro. E ainda é mais duro, e isso também acontece, quando há uma gravidez e o embrião não evolui, não é? Que nós vemos uma perda fetal depois de uma FIV também é muito duro. E isto são tudo como se fossem cicatrizes emocionais que estes casais vão acumulando. E muitas vezes acabam por a própria relação entre o casal se degradar, porque basta haver ali um ponto em que não há uma concordância e muitas vezes há um elemento que já não está a conseguir gerir e quer desistir e outro que não. Que era o caso aqui da Sofia e do Ricardo. Exatamente. É onde noto mais isso, é de facto quando há um elemento que sente que já chega, vamos deixar para o universo porque não estou a saber gerir com todos estes fracassos e o outro casal e o outro elemento a insistir. Ou então, quando há uma questão ética, que também de religião neste caso, de pedir esperma de dadora ou de pedir óvulos de dadora, porque depois a criança não será biologicamente de um dos elementos do casal, ou de embriões doados, que não será de nenhum dos dois. Aí nós pedimos sempre consulta de psicologia, porque há muitas gavetas para arrumar. Sim. Mas depois também aconteceu uma coisa curiosa aqui nos teus romances, e aqui vou dar um spoiler para quem ainda não leu, quando a Sofia desistiu, quando se resignou, quando achou que não valia mais a pena tentar, acabou por engravidar naturalmente. Isto também é mais ou menos comum em algumas situações da realidade, não é? Portanto, já conheço pelo menos 2 histórias em que isto aconteceu. Eu acho que todos nós conhecemos situações assim, em que há um casal que está ali super ansioso por uma gravidez e em que fazemos... Eu tenho doentes assim, em que fazemos tratamentos e tentamos mais isto, tentamos mais aquilo e depois de repente um casal vai de férias ou já nem está a tentar e há uma gravidez. Eu acho que nós temos todos esta sensação, mas a verdade é que cientificamente os estudos até agora que foram feitos, mas foram estudos feitos que não são prazos muito longos,
tu tiveres um grupo de mulheres ansiosas, portanto, que preenchem os critérios de ansiedade e também de depressão, e um grupo de mulheres emocionalmente sem esses critérios, se elas tiverem relações na mesma frequência, não é? Porque cada relação é uma tentativa, é como se fosse um dadinho que se joga, a taxa de gravidez é igual. Portanto, isso ainda não... Todos nós achamos que isso se calhar funciona, mas cientificamente eu não te posso dizer que isso esteja demonstrado. É que a dúvida é aqui do ponto de vista biológico, como é que a carga emocional acaba por influenciar tanto depois esta... quer dizer, também há aqui uma componente sempre hormonal, não é? Mas acaba por... Sim. E em medicina há muitas coisas que nós muitas vezes não conseguimos dizer exatamente porque é que acontecem. E o facto de uma mulher todos os meses ovular e ter uma reserva muito baixinha e de não conseguir engravidar, pode haver, ao fim de 3 anos, ela ovular um óvulo, que era o melhor óvulo que ela tinha, e engravidar, e correr bem. Isso é sempre possível em medicina, não há sempre nem nunca. Há probabilidades, portanto, claro que a probabilidade é baixa, mas pode sempre acontecer, Muito bem. Depois, neste romance que saiu este ano, aqui em março, não falas de infertilidade, portanto, falas de uma adolescente que sofreu uma perda, portanto, uma perda de 2 familiares próximas, e cuja perda acabou por influenciar muito a personalidade dela numa fase tão complicada da sua vida. Aqui não falas de infertilidade, mas falas também de uma área que também te é próxima, que é a iniciação da sexualidade, mais concretamente na adolescência. Portanto, a Julie Blue, se existisse de verdade, seria da nossa idade, portanto, teria sido uma adolescente nos anos 90, e ela é uma adolescente muito descomplicada nessa perspectiva, numa altura em que ainda havia tabus em torno da perda da virgindade, da iniciação da sexualidade. Hoje em dia tu notas muita diferença nas meninas que vês ou que acompanhas, não é bem a tua área, mas acaba também por estar muito ligada à ginecologia. Sentes que houve aqui uma mudança total de paradigma em que a sexualidade deixou de ser um tabu para ser uma coisa absolutamente banal? Eu acho que ainda não é absolutamente banal e se calhar nem deve nunca ser, não é? Porque nós temos várias dimensões e a sexualidade talvez seja a que nos é mais íntima e que expomos menos. Mas sinto que houve um progresso, sim. Eu sou de 78, portanto nos anos 90, sim, era adolescente e lembro-me de haver aquela mentalidade por exemplo, em relação à perda da virgindade, em que de facto o homem... era suposto perder o mais cedo possível, porque ele tinha que ter muitas experiências e isso faria dele um rapaz como deve ser, e era o que se pensava na altura, não é? No 93, 92. E enquanto as raparigas não, as raparigas deviam... Exatamente, isso está no livro. Tinham que preservar. As raparigas não, quanto menos contactos sexuais tivessem, melhor estariam classificadas num suposto ranking de popularidade abstrato, não é? E, portanto, isto era, opostos, não é? Como é que tu queres que um homem seja o melhor possível se estiver com muitas raparigas e a rapariga seja o melhor possível? Isto gerava imensa tensão, eu acho, entre pares, e eu acho que isso mudou muito. Até porque eu também acho que isto não é saudável para os rapazes, se sentirem aquela pressão de conquistas, não é? E de conseguirem, acho que também acaba por ser mau para eles. E para as raparigas acaba também por estar a controlá-las e a limitá-las em termos de viver a sua adolescência e a sua sexualidade. Eu acho que isso mudou muito. Eu ainda fiz alguma privada em que por acaso tinha muitas adolescentes e eu noto realmente que há muito mais naturalidade em assumirem-se como seres humanos que gostam de ter prazer e sobretudo, que não sentem que sejam menos bem vistas por isso. Não há essa carga de culpa que havia na nossa geração. E de vergonha e de então está bem, mas é melhor ninguém saber porque depois vão falar de mim. Até pelo relacionamento entre as raparigas, eu noto que elas, entre elas, são muito mais libertas a falar.
E com as mães também, não é? Eu, por acaso, tenho rapazes e eles são muito libertos a falar comigo, mas sim, noto isso, noto. Na nossa geração, uma rapariga que quisesse tomar a pílula tinha que ir à médica de família quase às escondidas, e agora há aqui uma inversão desse processo, já são quase as mães que, quando começam a perceber que esse passo vai acontecer, que tomam a iniciativa de levar a filha à ginecologista, ao médico de família, não é? Nota-se. Eu, quando andava na faculdade, fiz parte de um projeto muito giro, que era do Alexandre Lourenço, que se chamava Projeto Ocásio, e que nós íamos às escolas falar sobre educação sexual. E eu achava que ia falar sobre coisa, falava com amigos do 9º, 10º ano, e eu achava que eles iam olhar para mim e achar... E eles já sabiam. As raparigas faziam perguntas super pertinentes. Elas já sabiam sobre o ciclo menstrual, perguntavam logo como é que se contava os dias férteis. Claro que eu dizia logo, olha, isso é muito pouco seguro, vocês contarem os dias férteis, mas tu notas que já há uma cultura mesmo entre elas de saberem, não é? E estamos a falar de miúdas, eu teria à volta de 20 anos e elas teriam 13, talvez, já, portanto uma geração, e que eu notava já uma abertura de falar em frente aos pares e fazer perguntas sobre a pílula e fazer perguntas sobre os preservativos. Portanto, sem tabus, houve aqui também esse passo. Sim. Iris, quando é que descobriste esta paixão pela escrita? De que forma é que começaste a conciliar com a tua atividade clínica? De que forma é que também as duas atividades se complementam? Como é que foi este processo? Olha, teve a ver com o fracasso. A Terceira Índia nasceu daquela sensação de alguma revolta que eu sentia de haver algumas mulheres que nós tentávamos fazer todos os tratamentos e que elas lutavam imenso e que aquilo acabava por ser tudo inglório, porque davas alta e, portanto, todas as cirurgias, todas as injeções que davam elas próprias, tudo isso acaba por ser em vão. E então acabou por ser uma maneira de eu libertar também alguma da minha tristeza por não conseguir engravidar todas as pessoas, porque por mim eu chegava à minha sala de espera e dizia, vocês vão todas engravidar, um para si, um para si, um para si, para todas. E portanto também foi lidar com essa minha frustração e de criar uma heroína que passasse em que a medicina fracassasse, não é? O início da história é o fracasso da medicina, mas que isso acabasse por não ser o fim da história e que ela tivesse uma vida para além disso, e que acabasse por encontrar outros objetivos e que isso fizesse com que ela fosse interferir noutras vidas. E foi também chamar um bocadinho a atenção para o sofrimento dos casais com infertilidade, chamar um bocadinho a atenção para uma doença que é a endometriose, que por ser uma doença exclusivamente feminina e por ninguém morrer de endometriose, tem sido muito subdiagnosticada e subvalorizada nos últimos anos. Felizmente, tu agora tens a Mulher Endo, que é uma associação, e já tens alguma sensibilização, já tens sensibilização também. E já consegues perceber que se fala no assunto, as próprias pessoas. E então a ideia era essa, eu vou criar uma protagonista em que faça 5 FIVs e que tenha endometriose, e vai acabar por ser, não é um artigo científico, mas é uma forma que eu também tenho de ajudar estas pessoas que me dizem tanto. E depois também aqui a tua experiência. E a Iris tem mais da Julie Blue ou da Sofia? A Iris tem mais da Julie Blue. Julie Blue. Porquê? Olha, pela perda, não é? A ideia de escrever a Julie Blue partiu... Pois, os meus livros partem sempre assim de um sítiozinho triste, não é? Partiu do facto de eu ter também sofrido uma perda aos 16 anos, como a Julie Blue, e sentir que isso acabou por me marcar ao longo da vida, não é? Aos 16 anos tu estás a afirmar-te como pessoa, estás a encontrar a tua voz e perderes assim o teu alicerce de repente, é algo que acaba por te condicionar ao longo da vida e de criar certas ansiedades que eu penso devem ser muito comuns a pessoas a quem tenha acontecido o mesmo, da mesma maneira como as ansiedades da infertilidade são comuns. E então a ideia foi criar uma protagonista que fosse marcada por essa perda e por essas ansiedades e que ao mesmo tempo também fosse uma pessoa forte e que realiza e que consegue dar a volta à sua vida. Portanto, a ideia foi trazer um bocadinho a atenção e a empatia para as pessoas com ansiedade por algum motivo
por algum motivo, por terem passado algo na vida que as fez ser assim. O próximo romance, só mesmo aqui para acabar, já estás a preparar o próximo livro, quando é que podemos esperar? Já estou a preparar, já tenho assim a história mais ou menos na minha cabeça e também umas partezinhas escritas, mas talvez só para o ano. Talvez não, de certeza. Antes do próximo ano, não, sim. Muito bem, Iris, muito obrigada por esta conversa tão boa. Espero que tenhas gostado também da experiência. Adorei estar aqui, muito obrigada. Muito obrigada também. Foi o segundo episódio do Diagnóstico, estivemos com a Iris Bravo a falar de infertilidade e de literatura. Obrigada, até à próxima.